Que problema você resolve? Essa é a pergunta-chave, talvez a das mais difíceis do mundo do empreendedorismo. E eu apresento aqui, neste vídeo, um método que vai facilitar a sua solução. Isso é o que a gente vai ver já já. Boa tarde a todos, né? A gente está começando agora o módulo 2, tá certo? O módulo 2, a aula 5, tá? Correspondente ao módulo 2, e o título do módulo 2, tá? De acordo com a programação que a gente fez, tá? O título do módulo 2 é esse título que vocês estão vendo na tela aqui: Ideação, tá? Planejamento e modelagem. Tá? Ideação, naturalmente, vem da palavra ideia, é ter ideias, tá? Modelagem, na verdade, e planejamento. O que a gente está fazendo, o que a gente fez até agora, tem muita relação com modelagem. A gente está modelando, tá? A gente está modelando um negócio, basicamente. O primeiro módulo, ele foi um módulo muito de apresentação do professor. Eu gastei um tempo, inclusive, me apresentando, tá? Não porque eu quero ficar falando de mim, nada disso. Eu acho que vocês precisam me conhecer. Mas uma coisa importante no fato de me conhecer e saber a minha jornada detalhada é que vocês podem olhar dentro da minha jornada o que é que pode ser inspirador, o que é que tem de lição, certo? E não só na minha, mas na jornada de muitas pessoas. Isso eu faço com frequência, sempre, o tempo todo. Tá olhando, vamos dizer assim, o caminho percorrido pelas pessoas, tá? Então isso é uma coisa que pode ajudar muito na sua trajetória, certo? E tem um detalhe assim bem importante, que é o seguinte: o primeiro módulo, ele eu faço uma coisa bem diferente do que é feito, inclusive, em vários cursos de empreendedorismo. Por quê? Comece sempre pelo cliente, tá? No caso aqui nosso, eu faço o contrário. Eu começo sempre por nós mesmos, tá certo? Então, o primeiro módulo foi um módulo basicamente de autoconhecimento. Qual é a sua competência? Quais são as suas habilidades? Qual é a sua experiência? E qual é o seu conhecimento? Somando tudo isso, qual é a sua competência? Então, é um módulo de olhar para si mesmo, tá? Só que agora, no módulo 2, a gente vai começar aos pouquinhos a olhar para a persona, que é a persona mais importante na vida de uma empresa, que é quem? É o cliente, tá? Só que a gente tem vários trabalhos que a gente vai fazer de olhar para o cliente, tá? Não adianta você abrir um negócio simplesmente porque você acha legal, porque você ama fazer um determinado tipo de coisa, mas se não tiver cliente, o negócio não passa dos 3 meses, tá? Precisa de cliente. Então, quando a gente está abrindo um negócio, abrindo uma empresa, a gente não está abrindo o negócio para resolver o nosso problema, tá? A gente resolve um tipo de problema nosso, né? Mas os produtos e serviços de uma empresa resolvem o problema de outra pessoa, que é exatamente a pessoa que vai pagar pelos serviços que você pode oferecer, tá? Então, esse é o contexto desse módulo que a gente está começando agora. E a pergunta que eu quero que vocês fiquem pensando nela o tempo todo, quando acabar essa aula, é: qual é o problema que você resolve? Tá? Mas, para que para que eu possa motivar vocês a pensar no problema de forma estruturada, aí tem método, tem o board, né, que a gente vai entrar num board agora, tá? E aí eu vou orientar, na verdade, é uma espécie de uma mentoria, construindo um caminho para que você possa responder assertivamente qual é o problema que você resolve, tá? Problemas existem muitos. Como é que o professor chega assim na primeira aula do módulo 2 e pergunta qual é o problema que eu resolvo, né? Sem ter explicado nada. Então, o objetivo dessa aula é exatamente esse, e a gente vai para lá agora, tá? Deixa eu encerrar aqui fechar aqui essa parte aqui, né? PowerPoint, e a gente vai
para dentro do nosso board, tá? Vamos aqui para o board. Então, eu estou aqui, né, com ele aberto. Achei até melhor trazer para cá. Então, mais uma aula aqui, aula 5 do curso de Inovação e Empreendedorismo. E vocês estão vendo aqui, né, que essa aula, na verdade, ela é uma aula que eu coloquei até como parte 2, mentoria dessa aula. A parte 1 dessa aula vai acontecer na sequência, tá? Eu vou mostrar para vocês a prática e um pouco da teoria para iluminar um pouco o pensamento de vocês no fazer a atividade. Vai ter um vídeo curtinho, que vai ser a parte 1, e eu vou colocar na plataforma, tá? Mas, vamos lá. E vocês percebam que a aula 4 e tudo que a gente conversou tem uma razão de ser, tá? Então, os itens que eu separei aqui para que a gente começasse essa aula foi o quê? Com a sua competência, que problema do outro você resolve, tá? Que é isso que está aqui, escrito, tá? A outra pergunta, o que você seria pago para fazer? E para isso, para facilitar a solução deste problema que vocês têm agora, que é responder essa pergunta, tá? Eu criei o quadro que eu chamo de competência produto, tá? Eu coloquei o nome CP, porque ele vai desde a competência até o produto ou serviço que a sua empresa precisa entregar, tá? E a gente vai trabalhar aqui num quadro competência produto coletivo. Eu vou mostrar para vocês como uma forma também de vocês se inspirarem no processo e entenderem a dinâmica, tá? Que a gente vai fazer, a modelagem, e também o quadro CP, competência produto individual. Então, a atividade que vocês vão fazer, uma delas para o módulo 2, que inclusive tem muito mais atividade do que o módulo que a gente terminou, e vocês por isso têm que começar essa atividade o quanto antes, tá? É o quadro CP individual, tá? Tá repetido aqui sociedade, mas não, esse aqui é individual, tá certo? Então, vamos mergulhar aqui no board, tá? A última aula, tá? A aula que eu gravei ontem e liberei ontem, tá? Para vocês, eu não vou detalhar essa aula aqui, tá? Mas é a transição do módulo 1 para o módulo 2, é o Ikigai. Quem já assistiu, já entendeu. Quem não assistiu, vai assistir na sequência dessa aula ou quando começar a fazer esse trabalho, tá? Então, eu não vou entrar nos detalhes aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui com vocês, quem já assistiu vai entender, é que dos círculos do Ikigai, para que a gente foque no problema que a gente resolve, eu vou apagar esse cara aqui. Aqui eu preciso realmente apagar. Eu estou apagando o círculo 2 do Ikigai. Tá? Deixa eu apagar aqui o 2. Eu vou apagar também o círculo 4, porque a gente vai esquecer, para poder focar, a gente vai esquecer um pouquinho aqui, agora, né? Do que eu amo fazer e do que o mundo precisa. Tá? Não estou dizendo que a gente vai esquecer isso a vida toda. A gente vai esquecer apenas para conseguir fazer essa tarefa de uma forma mais focada. Então, eu vou, inclusive, tirar aqui, tá? Essa palavra aqui, paixão, na verdade, que apaga isso que não faz sentido para essa aula, mas eu não quis começar com essa aula apagada por uma questão didática mesmo, tá? Para que vocês pudessem entender a lógica de construção do método, tá? Estou apagando aqui. E aí, a gente vai pensar, eu vou esquecer, inclusive, essa parte aqui, vocação também, vou esquecer isso agora. E eu vou ficar apenas com isso aqui, na verdade, que não vai ser profissão. Eu vou pegar isso aqui, ó, vou levar, inclusive, isso aqui para o centro aqui do círculo. O que é isso aqui? Competência. O que é que você faz bem feito? Vocês já sabem, porque vocês praticamente já terminaram o trabalho do módulo 1, e o que vocês vão fazer aqui, basicamente, é trabalhar em cima das competências que vocês já sabem exatamente o que é que tem. Tá? Aqui, onde tem profissão, como a gente está numa disciplina de empreendedorismo,
eu vou colocar aqui empresa, tá certo? Porque, na verdade, é o que a gente tá falando de competência individual, tá? Então, a gente vai pensar aqui no caso específico, como é uma competência individual, e vocês já sabem o que é, eu vou pensar aqui numa MEI, tá? Uma microempresa individual, aonde você é a empresa, praticamente. Então, o que é que você faz bem feito? O que é que você seria pago para fazer? Só que as pessoas só vão pagar você, só vão chamar você para fazer algo se elas tiverem confiança que você tecnicamente você entrega, que você sabe o que está fazendo e, portanto, ela vai te procurar para te contratar, tá certo? Então, então qual é a ideia? A ideia é que vocês vão, tá? Aí agora eu vou pegar aqui, ó, só para lembrar, né, relembrar a nossa aula 4, tá? Que está no canal do YouTube também e que está na plataforma de vocês. A nossa aula 4, o que foi que a gente trabalhou aqui? Aqui o caso do Matheus, né, da turma passada, aqui, ó. A competência, habilidade, experiência, conhecimento, certo? Então, o que vocês vão fazer basicamente nessa atividade é trazer, aqui não está em post-it, mas eu recomendo até que vocês coloquem em post-it isso aqui, tá? É trazer para cá, para este quadro, vamos voltar aqui para este quadro aqui, tipo assim, o que você faz bem feito, a sua competência. Tá? É competência, habilidades, experiência, conhecimento. Traz para cá a essência. Lembra que eu pedi para ordenar, escolhe um ou dois, os dois primeiros, os três primeiros e traz para cá. Tá? E aí, aqui vai ficar cheio de post-it. Né? E vocês vão começar a fazer um exercício que é um exercício de tentar se colocar tipo, fora de si, né? E pensar assim, no meu caso, se eu fosse outra pessoa, rapaz, o que é que eu contrataria do professor Eduardo Seton? Tá? Quais são as habilidades, qual é o conhecimento, qual é a experiência que ele tem e que eu chamaria ele para eu contrataria. Tá? Então, vocês já têm uma noção, né, do tipo de coisa que, por exemplo, eu tenho capacidade de fazer. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês podem colocar no chat aqui. Vocês me contratariam para quê? Com o que vocês já me conheceram? Com o que vocês me conhecem? Coloca aqui, assim, algumas coisas, né, que você me contrataria. Tá? Que são coisas que você está enxergando que eu poderia realizar. Eu cheguei até a fazer uma brincadeira, né? Eu cheguei até a fazer uma brincadeira dizendo assim, olha, não me chame para cantar, não me chame para tocar, porque eu não tenho habilidade nenhuma nisso. Então, é muito importante a gente ter humildade e dizer assim, não, isso eu não sei fazer, tá? E vocês vão ver o Ikigai lá, tem uma parte do vídeo do Ikigai que fala isso, né? Que é você estar tentando fazer uma atividade que você não sabe fazer, tá? Então, colocaram aqui, ó, treinamento em equipe, dar aula, consultor de marketing, gestão de projeto, ministrar curso. Então, são várias coisas que vocês percebem, tá? Pelo que vocês me conhecem, que talvez eu tenha capacidade de fazer. Tá? Só que, para mim, não importa, por exemplo, somente a opinião do Pedro. O Pedro colocou aqui, ó, gestão de projeto. Aí o Pedro pode, de repente, eu abro uma empresa de gestão de projeto e a única pessoa que me contrata é o Pedro. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para o mercado. Só que isso é uma sequência. Tá? Vamos voltar aqui. Tá? Acho que vocês entenderam. Eu quero que vocês... Essa pergunta que eu fiz para vocês, vocês vão fazer para todos os colegas de vocês que estiverem na área. Vocês vão fazer para pai, para mãe, para tio. Pergunta, tipo assim, você me contrataria para quê? Tá? Porque junto com isso vem um monte de ideia. Então vocês colocaram aqui, veja, algumas ideias que vocês colocaram, tem coisas aqui que eu já tinha anotado na minha... Qual o problema que você resolve? Tem coisas aqui que não. Vocês acabaram de me dar ideia. Tá? Então, veja, por isso que é importante você ouvir o outro. Porque, às vezes, o outro tem um insight, está te vendo de uma forma diferente da que vocês estão se vendo. Então, esse exercício é para isso. Não é somente para vocês. Pergunta ao outro. Claro, faz o exercício. Vocês, olha, eu sou bom nisso, eu acho que eu faria isso. Então, esquece um pouquinho, tem que esquecer a partir do momento que vocês disseram assim, eu tenho essas habilidades, eu tenho a experiência, eu tenho esse conhecimento,
vocês precisam aprender a dizer assim, eu sou bom nisso. Tá? Não é arrogância, não é nada disso. É que você realmente é bom. E quando você é bom, você tem que dizer. Tá? Então, claro, né? Mantendo sempre a humildade, pezinho no chão, até porque a gente sempre sabe muito menos coisa do que realmente do que o mundo precisa, né? Então, mas é preciso ter essa consciência aí em relação a isso, tá? Daí, eu vou chegar, aí eu chamo vocês aqui também, ó, só para lembrar, para facilitar também, eu trouxe aqui, ó, o material da outra aula, tá? Da aula 4. Eu trouxe aqui. Não vou repetir isso, mas aqui tem um lembrete aqui, ó. Assistam a aula 4 de novo. Quem não assistiu, quem chegou agora, quem está vendo a aula pelo YouTube, vão lá na aula 4, porque tem uma sequência verdadeiramente encadeada que precisa ser seguida para que, ao final do curso, você chegue com um planejamento de um empreendimento. Tá? E ainda mais, se conhecendo melhor e entendendo para onde você pode ir e que tipo de empresa você pode criar planejada. E aí, eu vou colocar um ponto para vocês que eu sempre comento, né? Eu tenho acesso, eu conheço muito empresário, eu conheço vários empreendedores assim que deram muito certo, e na verdade estudaram muito pouco para dar muito certo. Só que tem gente também que estudou muito e deu muito certo também. E tem gente que estudou muito e não deu certo, e tem gente que estudou pouco e também não deu. Não existe uma regra infalível. No entanto, uma coisa que eu aprendi na vida é: antes de sair fazendo alguma coisa, estude. Estude. Ouça. Leia. Por quê? Se você vai montar uma empresa, tá? Isso aí eu sustento com qualquer pessoa que disser assim, não, somente o empresário, somente quem tem uma empresa que pode ensinar empreendedorismo, eu sustento com qualquer pessoa. Estude e vá para a prática. Que se você fizer isso, o que vocês estão fazendo, aprendendo empreendedorismo, fazendo os trabalhos, modelando, a chance que vocês vão ter de, no futuro, precisar subir no palco para dizer assim, eu quebrei 10 vezes, eu quebrei 11, 12, 13, 20 vezes com orgulho, tá? Que muita gente passou realmente por esse tipo de situação e fez uma virada. Só que veja, dá para aprender com o erro dos outros e de repente não quebrar nenhuma vez. E de repente está errado no começo, gasta menos, vai ter talvez menos história, jornada do herói para contar, mas vai ter um projeto bem construído, desenhado e estudado para, na hora que colocar em prática, errar muito menos e ter um orgulho de dizer assim, eu montei um negócio, tá? Teve alguns erros, mas eu fiz pequenos ajustes e tudo deu certo. Tá? É muito mais legal, vai dar muito menos prejuízo, vai estar dando muito menos dor de cabeça se você parar para estudar qualquer coisa antes de fazer, certo? Então essa é uma lição, né, que vocês precisam levar, né, para frente, tá? É um hábito meu, assim, eu faço muito isso, tá? As pessoas dizem, Sapão, por que você tá pensando muito para fazer? Não, é assim, é o meu formato de trabalho, o meu jeito de trabalhar é assim, tá? Então vamos lá. O tal do quadro competência produto individual. Tá? A gente chegou, né, na verdade, o tempo da nossa aula. Como sempre, né, vocês que não puderem ficar estão liberados agora, tá? Até porque a aula vai ficar gravada e essa aula vai estar na plataforma. Então, tudo bem. Quem precisar sair agora, eu vou continuar aqui dando a aula, tá? E as atividades que vocês vão fazer vai estar descrita lá. Mas já dando um spoilerzinho aqui, o que vocês vão fazer, basicamente, é essa atividade aqui. Vocês vão copiar e colar este board aqui, que é o quadro que eu chamei de competência produto. Por que ele é o quadro competência produto? Que problema você resolve? Está aqui explicado o que é que vocês vão fazer. Tá? Primeiro, definir entre as habilidades listadas por você no trabalho anterior qual a sua ou as suas maiores habilidades. Tá? A mesma coisa para experiência, a mesma coisa para conhecimento. E você vai trazer os principais post-its e colocar aqui. Tá? Eu vou tentar aqui dar um zoom aqui, tá? Aqui, ó. Tá? Você vai trazer para aqui o post-it lá do primeiro trabalho e trazer para cá. Ou seja, essa parte aqui já está quase feita, né?
Então, aqui tem duas caixinhas novas que tem a ver com o Ikigai. O Ikigai é eletivo, mas quem fizer o Ikigai vai acabar trazendo já alguma coisa para cá. O que é que é? Quais são as minhas paixões, né? O que é que eu gosto, o que é que eu tenho interesse em fazer, tá? O que é que me dá vontade de fazer, tá? E quais são os meus interesses, né? O que é que eu quero fazer, tá? O que é que eu quero? A gente pode, de repente, se a gente planejar as coisas bem, a gente pode escolher o que faz, tá? Isso é uma oportunidade que muita gente não tem, tá? E se você planejar, se você fizer as coisas direitinho, você pode, de repente, escolher o que... Uma interseção, né? Lá no Ikigai, vocês vão entender isso. Aí a gente vem para essa parte aqui, tá? E aí, veja que existe uma sequência que começa com a competência, é por isso que eu dou o nome de competência produto, e termina, eu vou lá para o final, e termina aqui com o produto ou serviço que você vai prestar. Vamos voltar para a gente ir passo a passo, tá certo? Tem que preencher, tem que ir na sequência. O que é que tem aqui? Com esses conhecimentos, habilidades, experiências, paixões, interesses, que problema de outra pessoa, cliente, você individualmente conseguiria solucionar bem? Observem que eu estou colocando aqui individualmente. Vocês vão pensar sozinhos e vão fazer esse exercício dessa primeira etapa sozinhos. Tá? E, na verdade, para o curso todo, vocês vão fazer sozinhos. E vocês vão fazer o quê? Colocar aqui o post-it, um problema 1, tá? Vocês colocaram aqui, ó, eu vou pegar aqui, até o chat que vocês colocaram, problemas que eu, por exemplo, resolveria. Então, aqui eu vou botar aqui. Na verdade, consultor de marketing é quase que uma profissão, né? Então, o problema não é consultor de marketing. O problema é o quê? É resolver o problema de comunicação e marketing de alguém ou de alguma empresa. Observem que aqui não é a solução, é o problema. No caso específico de vocês, eu vou colocar aqui um problema. Como abrir uma empresa. Isso é um problema. A pessoa não sabe, normalmente, como fazer alguma coisa, como acaba inspirando muito a gente encontrar o problema. Como fazer isso, como fazer aquilo, como abrir uma empresa, como fazer uma boa campanha de marketing em rede social, como dar uma aula, como montar um curso online, como fazer a gestão de projetos, né? Então, vocês vão listar aqui, e nesse primeiro momento de brainstorm, vocês colocam o que vier na cabeça, tá? Evidentemente que é o que vier na cabeça, mas existe uma sequência aqui que você vai pensar no que você já pensou, na verdade, no que você é bom. Com aquilo que você é bom, mesmo que você não tenha tanta coisa ainda, mas se tudo precisasse parar hoje e amanhã você precisasse vender alguma coisa, mesmo sem ter tanta habilidade, experiência, conhecimento, o que é que você faria? Qual era o jeito que você daria na vida, tá? Para tentar sobreviver. Tá? Então, essa é uma pergunta, e aí vocês vão listar. Podem listar aí, à vontade, 10. Tá? Se quiserem listar mais, listem, mas procura ser mais assertivo, porque depois só vai ficar um. Depois você seleciona 3, depois só um. Eu não vou sair daqui dessa atividade com cada um de vocês com uma MEI querendo resolver 10 problemas simultâneos, todos os problemas do mundo. A gente vai escolher um problema concreto, pontual e específico para resolver. Tá? Mas, nesse primeiro momento, coloca a lista toda e lembra, pergunta às pessoas, pergunta aos colegas, aos amigos mais próximos, que eles podem dar alguma ideia, né, em relação a o que você resolve. Outra ideia que a gente sempre dá, né, é o seguinte: as pessoas em geral, os colegas, as pessoas da família, ligam para você e pedem a você o quê? Isso é um indicativo. Quando muitas pessoas te procuram para algo, para um pouquinho para pensar. Esse algo, se as pessoas estão procurando voluntariamente e você está fazendo voluntariamente, tá? Então é uma coisa que você tem algum valor que todo mundo enxerga, só que você pode até não estar, vamos dizer assim, vendendo isso, porque você fazia aquilo sem a menor intenção de abrir uma empresa, tá certo?
Então, essa é mais um insight assim, que você pode parar um pouquinho para pensar. Então, pessoal, é por isso que aqui vai uma dica muito importante nessas atividades nossas de empreendedorismo. Tá? Essas atividades não são atividades para se fazer da noite para o dia. Tá? Quem, na véspera, for pegar e vai tentar fazer todas as atividades num dia só, não dá tempo, sabe de quê? De pensar. As atividades, elas são simples. No entanto, elas requerem um tempo para que você absorva. Coloca 3 problemas, 4 problemas, aí pensa, esse problema, realmente todo mundo tem esse problema, ou esse problema é uma coisa que somente eu estou vendo? Tá? E para isso, é por isso que existe o Canvas, é por isso que existe a parede com post-it, porque você cola na parede, você todo dia vai lá, olha para a cara dela, da parede, tira um post-it de um lugar para o outro aqui. A gente está usando board, mas alguma coisa que você quer pensar mais, você escreve, coloca no diário, coloca numa parede, pega um desses exercícios aqui, coloca na parede e fica olhando para ela. E todo dia você chama uma pessoa, pega um post-it daqui, cola ali. Isso é um processo de amadurecimento e a atividade vai ficando cada vez melhor, tanto mais tempo vocês tenham para fazer. Infelizmente, esse curso só vai ter 3 meses, basicamente. Eu não posso ficar esperando a vida toda que vocês pensem e elaborem muito. Então, agora vocês têm que pensar o seguinte também. O objetivo nosso aqui, eu não tenho o objetivo que vocês saiam daqui com a empresa aberta. Então, aprendam a fazer a modelagem, a ideação, a modelagem e os planos no meu tempo, no nosso tempo, no tempo da entrega do trabalho. Lembra que o feito é melhor do que o perfeito. Faz o que der, entrega. Melhora depois. Tá certo? Melhora depois. Porque senão, se eu ficar esperando por vocês para ir para o próximo passo, aí acaba um pouco como acabou até, eu fiquei com a pena danada da turma passada, que faltaram alguns assuntos que eram muito importantes, mas eu já tinha cumprido basicamente uma boa parte e acabou não dando tempo porque eu fiquei esperando muito. E no final, assim, como a gente está na pandemia, né, teve muitos problemas de sobrecarga de aluno no final, o professor também, e aí a gente acabou fazendo um ajuste. Eu não terminei o curso passado como eu gostaria, como eu vou terminar esse. Tá? Então, de todos os problemas que você consegue resolver, escolha apenas um. Ele será o seu foco. Que problema você resolve? Escreva aqui. Aí você escreve aqui, tá? Um único problema que você entende que resolve, que tem mercado. Escreve uma frase aqui explicando qual é o problema que você resolve. Depois disso, tá? Veja que aqui vocês vão escrever o problema, não é a solução. Eu não estou pedindo neste quadro aqui para escrever a solução. A solução é aqui, neste outro quadro. Descreva a solução. A solução é o quê? Como você vai resolver o problema acima. E precisa também ser somente, de repente, 1, 2 frases. Tá? Descreva livremente a sua solução. Como você vai resolver. O importante para o cliente é que você resolva o problema dele. Se você, através de que produto ou serviço você vai resolver, importa para o cliente, claro que importa. Você tem que facilitar a vida dele, mas ele não quer saber se você vai resolver o problema dele num curso presencial, num aplicativo, com uma plataforma, com um software, com construção de casa, com projeto de engenharia. Ele quer saber que o problema dele vai ser resolvido. O caso de vocês aqui, né? Vamos pegar o exemplo do curso de empreendedorismo. Tá? O que é importante aqui, o que é principal e primordial, é vocês aprenderem comigo inovação e empreendedorismo. Ponto. O que eu usei para isso, o que é que eu estou usando para isso? Ferramentas tecnológicas, Miro, Zoom, Telegram, um monte de ferramenta, um monte de coisa. Tá? Para vocês, eu sei que vai importar um pouco aprender essas coisas, mas no final, a essência é o conteúdo de empreendedorismo. Vocês vão fazer e vão ver outros professores excelentes de empreendedorismo na internet, vão assistir outras aulas com outra pegada, com outro ritmo, e as pessoas vão saber, de repente, tanto ou mais o empreendedorismo do que vocês. Só que esse aqui é o meu método. Foi assim que é essa forma que eu achei melhor entregar para vocês. Só que, mais uma vez, o meio importa, porque eu acho que desse jeito eu levo vocês mais rápido para um resultado melhor. Tá? Pode ter outros? Pode. Só que as pessoas, às vezes, eu estou colocando isso porque, às vezes a pessoa diz assim, eu já sei o cara é desenvolvedor de sistema. Pega esse exemplo. Eu vou desenvolver um aplicativo. Então, peraí.
aplicativo, eu vou fazer um software. Não. Para resolver que problema? A primeira pergunta não é fazer um software, não é fazer um aplicativo, não é eu vou fazer um aplicativo, nem é assim, eu vou dar um curso. Não. Qual é o problema? O que é que você vai ensinar com esse curso? Esse exemplo que eu dei para vocês de empreendedorismo e inovação. Por que eu dou essa disciplina? Eu já expliquei. Tá? É uma disciplina que é um problema que vocês de fato têm. Eu identifiquei, a coordenação dos cursos me pediu e eu resolvi aceitar. Por quê? É um problema que existe, é um problema real. E eu estou tentando resolver um problema real com, vamos dizer assim, as minhas aulas. Que, na verdade, é o meu produto ou serviço que eu estou oferecendo para vocês aí. Tá certo? Então, primeiro vocês vão pensar, primeiro no problema, depois na solução, e aí, quando terminado isso, vocês vão parar um pouco para pensar, eu vou resolver esse problema como? Vai ser uma plataforma, vai ser um aplicativo, é alguma coisa ligada a comércio eletrônico, eu tenho algum produto físico para entregar, é comida, é roupa, é o quê? Como é que eu vou resolver aquele problema? Tá? Então, é muito comum as pessoas tentarem abraçar o mundo, não definem claramente um problema, querem resolver tudo e tentam começar fazendo tudo, software, aplicativo, faz logo, e no final das contas não chega no resultado. Por quê? Que estudo? Foco para poder chegar lá. Tá? E por fim, eu não vou entrar no detalhe nessa aula, mas aqui é uma coisa assim inspiracional e muito legal que eu vou deixar aqui. Eu não vou voltar nesse tema, na verdade, mas o board vai ficar com vocês e eu vou passar aqui rapidinho nisso, tá? O quadro competência produto, ele pode ser usado também se você quiser fazer alguma coisa em grupo, em sociedade, tá? Que foi o que a gente fez na turma passada. E qual é a ideia do board do quadro competência produto no caso de uma sociedade? A ideia é a mesma, tá? Aqui, só que em cada coluna tem o nome de uma pessoa do grupo, da sociedade. Aqui, no caso, Gabriel, a Thalia, que é a nossa monitora, Chayane e Lisandra. Se agruparam e trouxeram para cá. O Gabriel trouxe o conhecimento que ele tem, a Thalia trouxe o que ela tem, Chayane e Lisandra. Todo o conhecimento que eles tentam aqui, todas as habilidades que eles tentam aqui, né, pelo menos as que eles acham mais importantes, as experiências, as paixões e interesses, e como eles se conheceram uns aos outros, tá? Então, esse quadro aqui, tá? Com esses conhecimentos, habilidades e experiências juntos, agora repare que é junto, não é individual, é coletivo. Aí você pode começar a pensar em competências diversas para resolver um problema, tá? E aí, eles foram colocando aqui está o exemplo, pessoal, de problemas que eles resolvem. Observe que tem desconhecimento, falta de motivação. Observe que não é a solução. Aqui é o problema. E aqui, nesse outro quadro, sim. Tá? Aí, na verdade, eu coloquei problema, eu incrementei o quadro com a solução, e vocês vão escrever a solução para cada um desses problemas. Tá? E aqui, como eles vão resolver o problema. Tá? Então, vocês já estão com acesso, né, ao board. Vocês já estão com acesso aqui a esse board, estão com um link para ele. E a atividade que vocês vão fazer, basicamente, tá? Para a gente encerrar a aula de hoje, o que é? Isso que está aqui, ó, o board individual, o quadro competência produto individual. Esse aqui, ó, basicamente, Ctrl C, aqui, ó, selecionar, Ctrl C, aqui, Ctrl C, Ctrl V, leva para o board individual, onde já vai estar o primeiro trabalho feito, e vocês vão dragar os post-its, arrastar os post-its, habilidades, experiência, conhecimento para cá, fica com um visual de tudo online, tá certo? E começa a preencher essa atividade. Não deixa para depois, tá? Porque senão vai acumular demais e vocês vão acabar não conseguindo fazer uma atividade que pode ser muito importante. Na verdade, ela pode não, ela é uma atividade muito importante para a sequência do curso, tá? É tudo encadeado. Então, eu vou voltar aqui, tá certo? Tem algumas perguntas que vocês estão me fazendo aqui no chat, tá? Deixa eu ver aqui. Então, algumas pessoas já saíram em função da hora, não tem problema, foi o que nós combinamos, né? O Lucas está perguntando aqui, quando é para entregar? Foi boa pergunta também do Lucas. Eu vou aqui, ó,
se vocês forem no último, aqui lá para o finalzinho, eu guardei uma surpresa aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Parece que eu estava adivinhando aqui a pergunta de vocês, né? Então, o que é que tem, ó? Veja que está tudo organizado aqui, ó. Ao final do módulo 1, entregar as 3 coisas principais, que é o que está lá na plataforma. A data limite de entrega já está aqui. Ao final do módulo 2, o que é que tem que entregar? Está aqui a descrição, lá no board. A data limite de entrega está aqui. Ao final do módulo 3, entregar 1, 2, 3. A data limite de entrega da parte 1 e a data limite de entrega da parte 2. E ao final do módulo 4, entregar um plano de negócio completo, o plano de ação para a implantação da empresa em 2 anos. Data limite de entrega, 21 de fevereiro de 2022. Aqui eu estou atrasado, errei muito aqui. Errei muito aqui essa data. Né? Então é isso. Alguém quer me fazer alguma pergunta, pessoal? O Eric, acho que o Eric levantou a mão, né? Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Então, Eric, quer me fazer alguma pergunta agora? Professor, quando o senhor falou no primeiro trabalho, é aquele que o senhor me ensinou, né? A colocar lá Isso. As habilidades Isso. também. Exatamente aquele quadro. Exatamente aquele quadro, Eric. Beleza? Maravilha. Mão na massa que vai dar certo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aqui pela presença e pelas contribuições aqui na aula de hoje. Tá? E nós nos vemos, nos encontramos na próxima aula e no próximo vídeo. Um abraço em todos. Tchau. Então, pessoal, boa tarde a todos, né? A gente está começando agora o módulo 2, tá certo? O módulo 2, a aula 5, tá? Correspondente ao módulo 2, e o título do módulo 2, tá? De acordo com a programação que a gente fez, tá? O título do módulo 2 é esse título que vocês estão vendo na tela aqui, ideação, tá? Planejamento e modelagem, tá? Ideação, naturalmente, vem da palavra ideia, é ter ideias, tá? Modelagem, na verdade, e planejamento. O que a gente está fazendo, o que a gente fez até agora, tem muita relação com modelagem. A gente está modelando, tá? A gente está modelando um negócio, basicamente. O primeiro módulo, ele foi um módulo muito de apresentação do professor. Eu gastei um tempo, inclusive, me apresentando, tá? Não porque eu quero ficar falando de mim, nada disso. Eu acho que vocês precisam me conhecer, mas uma coisa importante no fato de me conhecer e saber a minha jornada detalhada é que vocês podem olhar dentro da minha jornada o que é que pode ser inspirador, o que é que tem de lição, certo? E não só na minha, mas na jornada de muitas pessoas. Isso eu faço com frequência, sempre, o tempo todo. Tá olhando, vamos dizer assim, o caminho percorrido pelas pessoas, tá? Então isso é uma coisa que pode ajudar muito na sua trajetória, certo? E tem um detalhe assim bem importante, que é o seguinte: o primeiro módulo, ele eu faço uma coisa bem diferente do que é feito, inclusive, em vários cursos de empreendedorismo. Por quê? Comece sempre pelo cliente, tá? No caso aqui nosso, eu faço o contrário. Eu começo sempre por nós mesmos, tá certo? Então, o primeiro módulo foi um módulo basicamente de autoconhecimento. Qual é a sua competência? Quais são as suas habilidades? Qual é a sua experiência? E qual é o seu conhecimento? Somando tudo isso, qual é a sua competência? Então, é um módulo de olhar para si mesmo, tá? Só que agora, no módulo 2, a gente vai começar aos pouquinhos a olhar para a persona que é a persona mais importante na vida de uma empresa, que é quem? É o cliente, tá? Só que a gente tem vários trabalhos que a gente vai fazer de olhar para o cliente, tá? Não adianta você
abrir um negócio simplesmente porque você acha legal, porque você ama fazer um determinado tipo de coisa, mas se não tiver cliente, o negócio não passa dos 3 meses. Tá? Precisa de cliente. Então, quando a gente está abrindo um negócio, abrindo uma empresa, a gente não está abrindo o negócio para resolver o nosso problema. Tá? A gente resolve um tipo de problema nosso, né? Mas os produtos e serviços de uma empresa resolvem o problema de outra pessoa, que é exatamente a pessoa que vai pagar pelos serviços que você pode oferecer. Tá? Então, esse é o contexto desse módulo que a gente está começando agora. E a pergunta que eu quero que vocês fiquem pensando nela o tempo todo, quando acabar essa aula, é: qual é o problema que você resolve? Tá? Mas, para que a gente... para que eu possa motivar vocês a pensar no problema de forma estruturada, aí tem método, tem o board, né, que a gente vai entrar num board agora, tá? E aí eu vou orientar, na verdade, é uma espécie de uma mentoria, construindo um caminho para que você possa responder assertivamente qual é o problema que você resolve, tá? Problemas existem muitos. Como é que o professor chega assim na primeira aula do módulo 2 e pergunta qual é o problema que eu resolvo, né? Sem ter explicado nada. Então, o objetivo dessa aula é exatamente esse, e a gente vai para lá. A gente vai para lá agora, tá? Deixa eu encerrar aqui fechar aqui essa parte aqui, né? PowerPoint, e a gente vai para dentro do nosso board, tá? Vamos aqui para o board. Então, eu estou aqui, né, com ele aberto. Achei até melhor trazer para cá. Então, mais uma aula aqui, aula 5 do curso de Inovação e Empreendedorismo. E vocês estão vendo aqui, né, que essa aula, na verdade, ela é uma aula que eu coloquei até como parte 2, mentoria dessa aula. A parte 1 dessa aula vai acontecer na sequência, tá? Eu vou mostrar para vocês a prática e um pouco da teoria para iluminar um pouco o pensamento de vocês no fazer a atividade. Vai ter um vídeo curtinho, que vai ser a parte 1, e eu vou colocar na plataforma, tá? Mas, vamos lá. E vocês percebam que a aula 4 e tudo que a gente conversou tem uma razão de ser, tá? Então, os itens que eu separei aqui para que a gente começasse essa aula foi o quê? Com a sua competência, que problema do outro você resolve, tá? Que é isso que está aqui, escrito, tá? A outra pergunta: o que você seria pago para fazer? E para isso, para facilitar a solução deste problema que vocês têm agora, que é responder essa pergunta, tá? Eu criei um quadro que eu chamo de competência produto, tá? Eu coloquei o nome CP, porque ele vai desde a competência até o produto ou serviço que a sua empresa precisa entregar. Tá? E a gente vai trabalhar aqui num quadro competência produto coletivo. Eu vou mostrar para vocês como uma forma também de vocês se inspirarem no processo e entenderem a dinâmica, tá? Que a gente vai fazer, a modelagem, e também o quadro CP, competência produto individual. Então, a atividade que vocês vão fazer, uma delas para o módulo 2, que inclusive tem muito mais atividade do que o módulo que a gente terminou, e vocês por isso têm que começar essa atividade o quanto antes, tá? É o quadro CP individual. Tá repetido aqui sociedade, mas não, esse aqui é individual, tá certo? Então, vamos mergulhar aqui no board, tá? A última aula, tá? A aula que eu gravei ontem e liberei ontem, tá, para vocês. Eu não vou detalhar essa aula aqui, tá? Mas é a transição do módulo 1 para o módulo 2, é o Ikigai. Quem já assistiu, já entendeu. Quem não assistiu, vai assistir na sequência dessa aula ou quando começar a fazer esse trabalho, tá? Então, eu não vou entrar nos detalhes aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui com vocês, quem já assistiu vai entender, é que dos círculos do Ikigai, para que a gente foque no problema que a gente resolve, eu vou apagar esse cara aqui eu preciso realmente apagar,
Eu estou apagando o círculo 2 do Ikigai. Tá? Deixa eu apagar aqui o 2. Eu vou apagar também o círculo 4, porque a gente vai esquecer, para poder focar, a gente vai esquecer um pouquinho aqui, agora, né? Do que eu amo fazer e do que o mundo precisa. Tá? Não estou dizendo que a gente vai esquecer isso a vida toda. A gente vai esquecer apenas para conseguir fazer essa tarefa de uma forma mais focada. Então, eu vou, inclusive, tirar aqui, tá? Essa palavra aqui, paixão, na verdade, que é a interseção entre o círculo 1 e 2, né? Quem já assistiu lá já entendeu. Eu vou apagar isso aqui também, né? Deixa eu apagar, conseguir tentar apagar aqui esse cara. Deixa eu apagar aqui de uma forma melhor, né? Selecionar aqui. Opa. Aqui eu consigo apagar. Apaguei. Eu vou apagar tudo isso aqui também, ó. As coisas que... Opa, Ctrl Z aqui. Eu vou apagar. Apaga. Apaga isso aqui também. Apaga isso. Apaga isso que não faz sentido para essa aula, mas eu não quis começar com essa aula apagada por uma questão didática mesmo, tá? Para que vocês pudessem entender a lógica de construção do método. Tá? Estou apagando aqui. E aí, a gente vai pensar, eu vou esquecer, inclusive, essa parte aqui, vocação também, eu vou esquecer isso agora. E eu vou ficar apenas com isso aqui, na verdade, que não vai ser profissão. Eu vou pegar isso aqui, ó, vou levar, inclusive, isso aqui para o centro aqui do círculo. O que é isso aqui? Competência. O que é que você faz bem feito? Vocês já sabem, porque vocês praticamente já terminaram o trabalho do módulo 1, e o que vocês vão fazer aqui, basicamente, é trabalhar em cima das competências que vocês já sabem exatamente o que é que tem. Tá? Aqui, onde tem profissão, como a gente está numa disciplina de empreendedorismo, eu vou colocar aqui empresa. Tá certo? Porque, na verdade, é o que a gente tá falando de competência individual. Tá? Então, a gente vai pensar aqui no caso específico, como é uma competência individual, e vocês já sabem o que é, eu vou pensar aqui numa MEI, tá? Uma microempresa individual, aonde você é a empresa, praticamente. Então, o que é que você faz bem feito? O que é que você seria pago para fazer? Só que as pessoas só vão pagar você, só vão chamar você para fazer algo se elas tiverem confiança que você, tecnicamente, você entrega. Que você sabe o que está fazendo e, portanto, ela vai te procurar para te contratar. Tá certo? Então, Então, qual é a ideia? A ideia é que vocês vão, tá? Aí agora eu vou pegar aqui, ó, só para lembrar, né, relembrar a nossa aula 4, tá? Que está no canal do YouTube também e que está na plataforma de vocês. A nossa aula 4, o que foi que a gente trabalhou aqui? Aqui o caso do Matheus, né, da turma passada, aqui, ó. A competência, habilidade, experiência, conhecimento. Certo? Então, o que vocês vão fazer basicamente nessa atividade é trazer, aqui não está em post-it, mas eu recomendo até que vocês coloquem em post-it isso aqui, tá? É trazer para cá, para este quadro, vamos voltar aqui para este quadro aqui, tipo assim, o que você faz bem feito, a sua competência. Tá? É competência, habilidades, experiência, conhecimento. Traz para cá a essência. Lembra que eu pedi para ordenar, escolhe um ou dois, os dois primeiros, os três primeiros e traz para cá. Tá? E aí, aqui vai ficar cheio de post-it. Né? E vocês vão começar a fazer um exercício que é um exercício de tentar se colocar tipo, fora de si, né? E pensar assim, no meu caso, se eu fosse outra pessoa, rapaz, o que é que eu contrataria do professor Eduardo Seton? Tá?
quais são as habilidades, qual é o conhecimento, qual é a experiência que ele tem e que eu chamaria ele para eu contrataria. Tá? Então, vocês já têm uma noção, né, do tipo de coisa que, por exemplo, eu tenho capacidade de fazer. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês podem colocar no chat aqui. Vocês me contratariam para quê? Com o que vocês já me conheceram, com o que vocês me conhecem. Coloca aqui assim algumas coisas, né, que você me contrataria, tá? Que são coisas que você está enxergando que eu poderia realizar. Eu cheguei até a fazer uma brincadeira, né? Eu cheguei até a fazer uma brincadeira dizendo assim, olha, não me chame para cantar, não me chame para tocar, porque eu não tenho habilidade nenhuma nisso. Então, é muito importante a gente ter humildade e dizer assim, não, isso eu não sei fazer, tá? E a gente vocês vão ver o Ikigai lá, tem uma parte do vídeo do Ikigai que fala isso, né? Que é você estar tentando fazer uma atividade que você não sabe fazer, tá? Então colocaram aqui, ó, treinamento em equipe, dar aula, consultor de marketing, gestão de projeto, ministrar curso. Então, são várias coisas que vocês percebem, tá? Pelo que vocês me conhecem, que talvez eu tenha capacidade de fazer, tá? Só que, para mim, não importa, por exemplo, somente a opinião do Pedro. O Pedro colocou aqui, ó, gestão de projeto. Aí o Pedro pode, de repente, eu abro uma empresa de gestão de projeto e a única pessoa que me contrata é o Pedro. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para o mercado. Só que isso é uma sequência, tá? Vamos voltar aqui, tá? Acho que vocês entenderam. Eu quero que vocês... Essa pergunta que eu fiz para vocês, vocês vão fazer para todos os colegas de vocês que estiverem na área. Vocês vão fazer para pai, para mãe, para tio. Pergunta, tipo assim, você me contrataria para quê? Tá? Porque junto com isso vem um monte de ideia. Então vocês colocaram aqui, veja, algumas ideias que vocês colocaram, tem coisa aqui que eu já tinha notado na minha qual o problema que você resolve. Tem coisas aqui que não. Vocês acabaram de me dar ideia. Tá? Então veja, por isso que é importante você ouvir o outro. Porque às vezes o outro tem um insight, está te vendo de uma forma diferente da que vocês estão se vendo. Então, esse exercício é para isso. Não é somente para vocês. Pergunta ao outro. Claro, faz o exercício. Vocês, olha, eu sou bom nisso, eu acho que eu faria isso. Então, esquece um pouquinho, tem que esquecer a partir do momento que vocês disseram assim, eu tenho essas habilidades, eu tenho experiência, eu tenho esse conhecimento, vocês precisam aprender a dizer assim, eu sou bom nisso. Tá? Não é arrogância, não é nada disso. É que você realmente é bom. E quando você é bom, você tem que dizer. Tá? Então, claro, né? Mantendo sempre a humildade, pezinho no chão, até porque a gente sempre sabe muito menos coisa do que realmente do que o mundo precisa, né? Então, mas é preciso ter essa consciência aí em relação a isso, tá? Daí, eu vou chegar, aí eu chamo vocês aqui também, ó, só para lembrar, para facilitar também, eu trouxe aqui, ó, o material da outra aula, tá? Da aula 4. Eu trouxe aqui. Não vou repetir isso, mas aqui tem um lembrete aqui, ó. Assistam a aula 4 de novo. Quem não assistiu, quem chegou agora, quem está vendo a aula pelo YouTube, vão lá na aula 4, porque tem uma sequência verdadeiramente encadeada que precisa ser seguida para que, ao final do curso, você chegue com um planejamento de um empreendimento. Tá? E ainda mais, se conhecendo melhor e entendendo para onde você pode ir e que tipo de empresa você pode criar planejada. Tá? E aí eu vou colocar um ponto para vocês que eu sempre comento, né? Eu tenho acesso, eu conheço muito empresário, eu conheço vários empreendedores assim que deram muito certo, que na verdade estudaram muito pouco para dar muito certo. Só que tem gente também que estudou muito e deu muito certo também. E tem gente que estudou muito e não deu certo, e tem gente que estudou pouco e também não deu. Não existe uma regra infalível. No entanto, uma coisa que eu aprendi na vida é, antes de sair fazendo alguma coisa, estude. Estude. Ouça. Leia. Por quê? Se você vai montar uma empresa, tá? Isso aí eu sustento com qualquer pessoa que disser assim, não, somente o empresário, somente quem tem uma empresa que pode ensinar empreendedorismo, eu sustento com qualquer pessoa. Estude e vá para a prática. Que se você fizer isso, o que vocês estão fazendo, aprendendo empreendedorismo, fazendo os trabalhos, modelando, a chance que vocês vão ter de, no futuro,
precisar subir no palco para dizer assim, eu quebrei 10 vezes, eu quebrei 11, 12, 13, 20 vezes com orgulho, tá? Que muita gente passou realmente por esse tipo de situação e fez uma virada. Só que veja, dá para aprender com o erro dos outros e de repente não quebrar nenhuma vez. E de repente dá errado no começo, gasta menos, vai ter talvez menos história, jornada do herói para contar, mas vai ter um projeto bem construído, desenhado e estudado para na hora de colocar em prática errar muito menos e ter um orgulho de dizer assim, eu montei um negócio, tá? Teve alguns erros, mas eu fiz pequenos ajustes e tudo deu certo. Tá? É muito mais legal, vai dar muito menos prejuízo, vai estar dando muito menos dor de cabeça se você parar para estudar qualquer coisa antes de fazer, certo? Então essa é uma lição, né, que vocês precisam levar, né, para frente, tá? É um hábito meu, assim, eu faço muito isso, tá? As pessoas dizem, Satão, por que você tá pensando muito para fazer? Não, não, é assim, é o meu formato de trabalho, o meu jeito de trabalhar é assim, tá? Então vamos lá. O tal do quadro competência produto individual. Tá? A gente chegou, né, na verdade, o tempo da nossa aula. Como sempre, né, vocês que não puderem ficar estão liberados agora, tá? Até porque a aula vai ficar gravada e essa aula vai estar na plataforma. Então, tudo bem. Quem precisar sair agora, eu vou continuar aqui dando a aula, tá? E as atividades que vocês vão fazer vai estar descrita lá. Mas já dando um spoilerzinho aqui, o que vocês vão fazer, basicamente, é essa atividade aqui. Vocês vão copiar e colar este board aqui, que é o quadro que eu chamei de competência produto. Por que ele é o quadro competência produto? E que problema você resolve? Está aqui explicado o que é que vocês vão fazer. Tá? Primeiro, definir entre as habilidades listadas por você no trabalho anterior qual a sua ou as suas maiores habilidades. Tá? A mesma coisa para experiência, a mesma coisa para conhecimento. E você vai trazer os principais post-its e colocar aqui. Tá? Eu vou tentar aqui dar um zoom aqui, tá? Aqui, ó. Tá? Você vai trazer para aqui o post-it lá do primeiro trabalho e trazer para cá. Ou seja, essa parte aqui já está quase feita, né? Então, aqui tem duas caixinhas novas que tem a ver com o Ikigai. O Ikigai é eletivo, mas quem fizer o Ikigai vai acabar trazendo já alguma coisa para cá. O que é? Quais são as minhas paixões, né? O que é que eu gosto, o que é que eu tenho interesse em fazer, tá? O que é que me dá vontade de fazer, tá? E quais são os meus interesses, né? O que é que eu quero fazer, tá? O que é que eu quero? A gente pode, de repente, se a gente planejar as coisas bem, a gente pode escolher o que faz, tá? Isso é uma oportunidade que muita gente não tem, tá? E se você planejar, se você fizer as coisas direitinho, você pode, de repente, escolher o que... Uma interseção, né? Lá no Ikigai, vocês vão entender isso. Aí a gente vem para essa parte aqui, tá? E aí, veja que existe uma sequência que começa com a competência, é por isso que eu dou o nome de competência produto, e termina, eu vou lá para o final, e termina aqui com o produto ou serviço que você vai prestar. Vamos voltar para a gente ir passo a passo, tá certo? Tem que preencher, tem que ir na sequência. O que é que tem aqui? Com esses conhecimentos, habilidades, experiências, paixões, interesses, que problema de outra pessoa, cliente, você individualmente conseguiria solucionar bem? Observem que eu estou colocando aqui individualmente. Vocês vão pensar sozinhos e vão fazer esse exercício dessa primeira etapa sozinhos. Tá? E, na verdade, para o curso todo, vocês vão fazer sozinhos. E vocês vão fazer o quê? Colocar aqui o post-it, um problema 1, tá? Vocês colocaram aqui, ó, eu vou pegar aqui, até o chat que vocês colocaram, problemas que eu, por exemplo, resolveria. Então, aqui, eu vou botar aqui. Na verdade, consultor de marketing é quase que uma profissão, né? Então, o problema não é consultor de marketing. O problema é o quê? É resolver o problema de comunicação e marketing de alguém ou de alguma empresa. Observem que aqui não é a solução, é o problema. No caso específico de vocês, eu vou colocar aqui um problema.
como abrir uma empresa. Isso é um problema. A pessoa não sabe, normalmente, como fazer alguma coisa, como acaba inspirando muito a gente encontrar o problema. Como fazer isso, como fazer aquilo, como abrir uma empresa, como fazer uma boa campanha de marketing em rede social, como fazer, como dar uma aula, como montar um curso online, como fazer a gestão de projetos, né? Então, vocês vão listar aqui, e nesse primeiro momento de brainstorm, vocês colocam o que vier na cabeça, tá? Evidentemente que é o que vier na cabeça, mas existe uma sequência aqui que você vai pensar no que você já pensou, na verdade, no que você é bom. Com aquilo que você é bom, mesmo que você não tenha tanta coisa ainda, mas se tudo precisasse parar hoje e amanhã você precisasse vender alguma coisa, mesmo sem ter tanta habilidade, experiência, conhecimento, o que é que você faria? Qual era o jeito que você daria na vida, tá? Para tentar sobreviver. Tá? Então, essa é uma pergunta, e aí vocês vão listar. Podem listar aí, à vontade, 10. Tá? Se quiserem listar mais, listem, mas procura ser mais assertivo, porque depois só vai ficar um. Depois você seleciona 3, depois só um. Eu não vou sair daqui dessa atividade com cada um de vocês com uma MEI querendo resolver 10 problemas simultâneos, todos os problemas do mundo. A gente vai escolher um problema concreto, pontual e específico para resolver. Tá? Mas, nesse primeiro momento, coloca a lista toda e lembra, pergunta às pessoas, pergunta aos colegas, aos amigos mais próximos, que eles podem dar alguma ideia, né, em relação a o que você resolve. Outra ideia que a gente sempre dá, né, é o seguinte: as pessoas em geral, os colegas, as pessoas da família, ligam para você e pedem a você o quê? Isso é um indicativo. Quando muitas pessoas te procuram para algo, para um pouquinho para pensar. Esse algo, se as pessoas estão procurando voluntariamente e você está fazendo voluntariamente, tá? Então é uma coisa que você tem algum valor que todo mundo enxerga, só que você pode até não estar, vamos dizer assim, vendendo isso, porque você fazia aquilo sem a menor intenção de abrir uma empresa, tá certo? Então essa é mais um insight assim que você pode parar um pouquinho para pensar. Então, pessoal, é por isso que aqui vai uma dica muito importante nessas atividades nossas de empreendedorismo. Tá? Essas atividades não são atividades para se fazer da noite para o dia. Tá? Quem, na véspera, for pegar e vai tentar fazer todas as atividades num dia só, não dá tempo, sabe de quê? De pensar. As atividades, elas são simples. No entanto, elas requerem um tempo para que você absorva. Coloca 3 problemas, 4 problemas, aí pensa, esse problema, realmente todo mundo tem esse problema, ou esse problema é uma coisa que somente eu estou vendo? Tá? E para isso, é por isso que existe o Canvas, é por isso que existe a parede com post-it, porque você cola na parede, você todo dia vai lá, olha para a cara dela, da parede, tira um post-it de um lugar para o outro aqui. A gente está usando board, mas alguma coisa que você quer pensar mais, você escreve, coloca no diário, coloca numa parede, pega um desses exercícios aqui, coloca na parede e fica olhando para ela. E todo dia você chama uma pessoa, pega um post-it daqui, cola ali. Isso é um processo de amadurecimento e a atividade vai ficando cada vez melhor, tanto mais tempo vocês tenham para fazer. Infelizmente, esse curso só vai ter 3 meses, basicamente. Eu não posso ficar esperando a vida toda que vocês pensem e elaborem muito. Então, agora vocês têm que pensar o seguinte também. O objetivo nosso aqui, eu não tenho o objetivo que vocês saiam daqui com a empresa aberta. Então, aprendam a fazer a modelagem, a ideação, a modelagem e os planos no meu tempo, no nosso tempo, no tempo da entrega do trabalho. Lembra que o feito é melhor do que o perfeito. Faz o que der, entrega. Melhora depois. Tá certo? Melhora depois. Porque senão, se eu ficar esperando por vocês para ir para o próximo passo, aí acaba um pouco como acabou até, eu fiquei com a pena danada da turma passada, que faltaram alguns assuntos que eram muito importantes, mas eu já tinha cumprido basicamente uma boa parte e acabou não dando tempo porque eu fiquei esperando muito
E no final, assim, como a gente está na pandemia, né, teve muitos problemas de sobrecarga de aluno no final, o professor também, e aí a gente acabou fazendo um ajuste. Eu não terminei o curso passado como eu gostaria, como eu vou terminar esse. Tá? Então, de todos os problemas que você consegue resolver, escolha apenas um. Ele será o seu foco. Que problema você resolve? Escreva aqui. Aí você escreve aqui, tá? Um único problema que você entende que resolve, que tem mercado. Escreve uma frase aqui explicando qual é o problema que você resolve. Depois disso, tá? Veja que aqui vocês vão escrever o problema, não é a solução. Eu não estou pedindo neste quadro aqui para escrever a solução. A solução é aqui, neste outro quadro. Descreva a solução. A solução é o quê? Como você vai resolver o problema acima. E precisa também ser somente, de repente, uma, duas frases. Tá? Descreva livremente a sua solução. Como você vai resolver. O importante para o cliente é que você resolva o problema dele. Se você, através de que produto ou serviço você vai resolver, importa para o cliente, claro que importa. Você tem que facilitar a vida dele, mas ele não quer saber se você vai resolver o problema dele num curso presencial, num aplicativo, com uma plataforma, com um software, com construção de casa, com projeto de engenharia. Ele quer saber que o problema dele vai ser resolvido. O caso de vocês aqui, né? Vamos pegar o exemplo do curso de empreendedorismo. Tá? O que é importante aqui, o que é principal e primordial, é vocês aprenderem comigo inovação e empreendedorismo. Ponto. O que eu usei para isso, o que é que eu estou usando para isso? Ferramentas tecnológicas, Miro, Zoom, Telegram, um monte de ferramenta, um monte de coisa. Tá? Para vocês, eu sei que vai importar um pouco aprender essas coisas, mas no final, a essência é o conteúdo de empreendedorismo. Vocês vão fazer e vão ver outros professores excelentes de empreendedorismo na internet, vão assistir outras aulas com outra pegada, com outro ritmo, e as pessoas vão saber, de repente, tanto ou mais o empreendedorismo do que vocês. Só que esse aqui é o meu método. Foi assim que é essa forma que eu achei melhor entregar para vocês. Só que, mais uma vez, o meio importa, porque eu acho que desse jeito eu levo vocês mais rápido para um resultado melhor. Tá? Pode ter outros? Pode. Só que as pessoas, às vezes, eu estou colocando isso porque, às vezes a pessoa diz assim, eu já sei o cara é desenvolvedor de sistema. Pega esse exemplo. Eu vou desenvolver um aplicativo. Não, peraí. Aplicativo? Eu vou fazer um software. Não. Para resolver que problema? A primeira pergunta não é fazer um software, não é fazer um aplicativo, não é eu vou fazer um aplicativo, nem é assim, eu vou dar um curso. Não. Qual é o problema? O que é que você vai ensinar com esse curso? Esse exemplo que eu dei para vocês de empreendedorismo e inovação. Por que eu dou essa disciplina? Eu já expliquei. Tá? É uma disciplina que é um problema que vocês de fato têm. Eu identifiquei, a coordenação dos cursos me pediu e eu resolvi aceitar. Por quê? É um problema que existe, é um problema real. E eu estou tentando resolver um problema real com, vamos dizer assim, as minhas aulas. E, na verdade, é o meu produto ou serviço que eu estou oferecendo para vocês aí. Tá certo? Então, primeiro vocês vão pensar, primeiro no problema, depois na solução, e aí, quando terminado isso, vocês vão parar um pouco para pensar, eu vou resolver esse problema como? Vai ser uma plataforma, vai ser um aplicativo, é alguma coisa ligada a comércio eletrônico, eu tenho algum produto físico para entregar, é comida, é roupa, é o quê? Como é que eu vou resolver aquele problema? Tá? Então, é muito comum as pessoas tentarem abraçar o mundo, não definem claramente um problema, querem resolver tudo e tentam começar fazendo tudo, software, aplicativo, faz logo, e no final das contas não chega no resultado. Por quê? Que estudo? Foco para poder chegar lá. Tá? E por fim, eu não vou entrar no detalhe nessa aula, mas aqui é uma coisa assim inspiracional e muito legal que eu vou deixar aqui. Eu não vou voltar nesse tema, na verdade, mas o board vai ficar com vocês e eu vou passar aqui rapidinho nisso. Tá? O quadro competência produto, ele pode ser usado também se você quiser fazer alguma coisa em grupo, em sociedade, tá? Que foi o que a gente fez na turma passada. E qual é a ideia do board do quadro competência produto no caso de uma sociedade? A ideia é a mesma, tá? Aqui, só que em cada coluna tem o nome de uma pessoa do grupo, da sociedade.
aqui no caso, Gabriel, a Thalia, que é a nossa monitora, Chayane e Lisandra. Se agruparam e trouxeram para cá. O Gabriel trouxe o conhecimento que ele tem, a Thalia trouxe o que ela tem, Chayane e Lisandra. Todo o conhecimento que eles tentam aqui, todas as habilidades que eles tentam aqui, né, pelo menos as que eles acham mais importantes, as experiências, as paixões e interesses, e como eles se conheceram uns aos outros, tá? Então, esse quadro aqui, tá? Com esses conhecimentos, habilidades e experiências juntos, agora repare que é junto, não é individual, é coletivo. Aí você pode começar a pensar em competências diversas para resolver um problema, tá? E aí, eles foram colocando aqui está o exemplo, pessoal, de problemas que eles resolvem. Observe que tem desconhecimento, falta de motivação. Observe que não é a solução. Aqui é o problema. E aqui, nesse outro quadro, sim. Tá? Aí, na verdade, eu coloquei problema, eu incrementei o quadro com a solução, que vocês vão escrever a solução para cada um desses problemas. Tá? E aqui, como eles vão resolver o problema. Tá? Então, vocês já estão com acesso, né, ao board. Vocês já estão com acesso aqui a esse board, estão com um link para ele. E a atividade que vocês vão fazer, basicamente, tá? Para a gente encerrar a aula de hoje, o que é? Isso que está aqui, ó, o board individual, o quadro competência produto individual. Esse aqui, ó, basicamente, Ctrl C, aqui, ó, selecionar, Ctrl C, aqui, Ctrl C, Ctrl V, leva para o board individual, onde já vai estar o primeiro trabalho feito, e vocês vão dragar os post-its, arrastar os post-its, habilidades, experiência, conhecimento para cá, fica com um visual de tudo online, tá certo? E começa a preencher essa atividade. Não deixa para depois, tá? Porque senão vai acumular demais e vocês vão acabar não conseguindo fazer uma atividade que pode ser muito importante. Na verdade, ela pode não, ela é uma atividade muito importante para a sequência do curso, tá? É tudo encadeado. Então, eu vou voltar aqui, tá certo? Tem algumas perguntas que vocês estão me fazendo aqui no chat, tá? Deixa eu ver aqui. Então, algumas pessoas já saíram em função da hora, não tem problema, foi o que nós combinamos, né? O Lucas está perguntando aqui, quando é para entregar? Foi boa pergunta também do Lucas. Eu vou aqui, ó. Se vocês forem no último, aqui lá para o finalzinho, eu guardei uma surpresa aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Parece que eu estava adivinhando aqui a pergunta de vocês, né? Então, o que é que tem, ó? Veja que está tudo organizado aqui, ó. Ao final do módulo 1, entregar as 3 coisas principais, que é o que está lá na plataforma. A data limite de entrega já está aqui. Ao final do módulo 2, o que é que tem que entregar? Está aqui a descrição, lá no board. A data limite de entrega está aqui. Ao final do módulo 3, entregar 1, 2, 3. A data limite de entrega da parte 1 e a data limite de entrega da parte 2. E ao final do módulo 4, entregar um plano de negócio completo, o plano de ação para a implantação da empresa em 2 anos. Data limite de entrega, 21 de fevereiro de 2022. Aqui eu estou atrasado, errei muito aqui essa data. Né? Então é isso. Alguém quer me fazer alguma pergunta, pessoal? O Eric, acho que o Eric levantou a mão, né? Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Então, Eric, quer me fazer alguma pergunta agora? Professor, quando você falou no primeiro trabalho, aquele que você me ensinou, né, a colocar lá isso. As habilidades isso. Também. Exatamente aquele quadro. Exatamente aquele quadro, Eric. Beleza? Maravilha. Mão na massa que vai dar certo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aqui pela presença e pelas contribuições aqui na aula de hoje. Tá? E nós nos encontramos na próxima aula e no próximo vídeo. Chegamos ao fim de mais uma aula de inovação e empreendedorismo. Essa aqui foi a aula 5. Que problema você resolve? Se você gostou desse vídeo, se esse método te ajudou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha a educação. E agora, vai lá e faz.